Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Hoje, nosso tema aqui é sobre autoestima, como já falado aí no decorrer do final de semana, no decorrer do dia. Fala Márcio, seja bem-vindo, boa noite. Ei Luana, bem-vinda. Cristiane, bem-vinda. Rafael, meu brother, bem-vindos. E chegando meu povo, que hoje a gente tem que falar de autoestima. Essa live aconteceu na parte da manhã, hoje às 7h30 da manhã. Eu repito ela aqui agora às 7h30 da noite. Se alguém puder, por gentileza, colocar aqui, comentar, Semana da Autoestima, aula 01, só para eu deixar fixado o comentário aqui. Por favor, se alguém que está aqui agora ao vivo puder fazer esse comentário, eu agradeço muito, porque eu não consigo fazer o comentário. Eu não consigo comentar em live que já está em andamento. Então, se você puder fazer esse comentário aí, eu vou ficar muito feliz. Heloísa, boa noite. Eventualmente eu vou dar bom dia para alguns de vocês, porque eu estou habituado, estou acostumado. Bom dia, Ivani. Estou acostumado a dar bom dia pro povo, né? Às lives 7h30 da manhã. E agora fazendo esse teste aqui nesse modelo à noite. Então, eventualmente eu vou dar bom dia para vocês aí. Boa noite. Seguinte, se alguém puder, por gentileza, fala Fernando, boa noite. Comentar aí o título da nossa live, que é Semana da Autoestima, aula número 1. Se alguém puder, por gentileza, comentar aqui para eu fixar o comentário, eu vou ficar muito feliz. Lembrando que o que? A nossa live aqui, ela dura 30 minutos, tá bom? Ela vai até as 8 horas da noite, onde a gente vai aqui, a primeira aula aqui sobre os processos de autoestima hoje, beleza? Então, nos primeiros minutinhos eu sempre vou conversando com vocês para dar o tempo de, porra, valeu Márcio, para dar tempo do Instagram divulgar a live para o maior número de pessoas possível e para dar tempo de vocês clicarem no coraçãozinho aqui embaixo, ó, bastante, clicarem nessa setinha aqui embaixo e mandarem a live aí para os seus amigos, para os seus colegas. Bom dia pro Frazão. Lembrando que essa semana nossas lives são todas dedicadas ao processo de autoestima, sendo ela na segunda, terça, quinta e sexta, 7h30 da manhã e 7h30 da noite. Esse conteúdo aqui na parte da manhã foi um sucesso. Eu realmente espero que também seja maravilhoso agora à noite. Boa noite para o Léo. Então, já começando o nosso papo, não tem 3 minutinhos. Ei, Duda, boa noite, linda. Márcia, boa noite. Vou chegando, ó. Chegando em 11, 12 pessoas. Hoje eu tô de boa. Chegando a 12 pessoas, eu começo o conteúdo ao vivo. Essa aula. Tem conteúdo de aula, tá aqui. O roteiro tá todo na minha tela aqui, ó. Todo o roteiro aqui na minha tela pra eu seguir. Porque como quem já me acompanhou nas lives da manhã sabe que Chebe, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Peruca! Que minhas lives, elas não são aquelas lives quando eu abro o microfone e fico batendo papo. Ela tem toda uma estrutura, né? Eu sou professor, eu tenho uma estrutura de aula que eu preciso seguir, eu tenho um roteiro que eu preciso seguir. E aqui não é diferente. E hoje a gente vai falar de autoestima. A construção da autoestima é um processo. Já começando aqui já, quero deixar isso bem claro. Construção de autoestima é um processo. Mas para que a percepção que o brasileiro tem de si mesmo seja positivo, a percepção de si mesmo seja positiva, um estudo feita por uma empresa chamada Kantar Insights e Consultoria, uma empresa de dados, ela chegou no seguinte, na seguinte resposta, que existem 5 fatores essenciais para a construção da autoestima. Então, quais são os 5 fatores? Vamos lá. De acordo com os resultados obtidos pela pesquisa, os brasileiros têm. Oi, cadê aqui, ó?
a live da parte da manhã é o mesmo conteúdo aqui da parte da noite, tá bom? Eu sempre repito, o conteúdo da manhã é o mesmo conteúdo da noite. Eventualmente ele vai ser diferente, mas 90% dele vai ser o mesmo. Esse aqui é para quem pôde assistir de manhã, assiste de manhã. Quem pôde assistir à noite, assiste à noite. Luciano, boa noite, meu brother. Vamos lá. De acordo com os resultados obtidos da pesquisa, os brasileiros não têm real crença na própria capacidade e valor. Bom dia para Mônica, boa noite para Mônica. E valor próprio por conta de alguns motivos, tá? Esses motivos são 5. Oi, Ellen, boa noite, bem-vinda. Primeiro motivo é a ausência de autonomia financeira. Segundo motivo é a ausência de autonomia sexual e corporal. O terceiro ponto é a ausência de liberdade de pensamento e expressão. Quarto ponto, representatividade. E o quinto ponto, as nossas conexões sociais. A falta desses elementos faz com que 20% das mulheres se sintam com baixa autoestima, além da média. E esse número é quase 10% superior em comparação com os homens. Olha que curiosidade, gente. Quando a gente entende que esse trabalho da Kantar, ele contou com 800 pessoas fazendo essa pesquisa, sendo 410 mulheres e 390 homens. Eles foram entrevistados assim para efeito comparativo. Mostrou que a chegada da idade afeta positivamente a autoestima das mulheres. Como assim? Vamos lá. Existe uma tendência de que vamos lá, existe a autoestima, como que o homem vê a própria autoestima e como que a mulher vê a própria autoestima. Helder Chabudé, bom dia. E, em comparação com a forma com que o homem vê a sua autoestima, a forma com que a mulher vê a sua autoestima, a mulher, ela tem uma tendência de ter, em média, 10 pontos a menos que o homem até os 29 anos de idade, né? Como assim até os 29 anos de idade? Um mesmo homem, um homem de 20 anos de idade e uma mulher de 20 anos de idade, eles têm a tendência de ter 10 pontos de porcentagem de diferença sobre a percepção de autoestima. Homens têm autoestima mais estruturada do que mulheres, segundo essas pesquisas. Porém, esse patamar de autoestima homem versus mulher, o masculino ele cresce, mas ele estabiliza, enquanto a feminina ela tem uma tendência, de acordo com o tempo e com a idade, de se manter numa constante subida. Como assim? Quando chega cerca de 40 anos de idade, o nível de autoestima masculina ele se equipara com o nível, aliás, o nível de autoestima feminina ele chega e alcança e se equipara ao nível de autoestima masculino. E esse nível de autoestima eles vão trabalhando ali de forma paralela até cerca dos 60 anos de idade, quando a autoestima da mulher ela aumenta e a do homem ele tem uma tendência de queda. Olha que louco, gente. Enquanto a idade faz bem para as mulheres quanto à percepção de autoestima, para os homens nem tanto. Para os homens isso chega ali a uma estabilização aos 40 anos de idade, uma subida constante e uma estabilização aos 40 anos de idade, tendo uma tendência de queda logo após isso, onde as mulheres ultrapassam aí essa tendência, né, à autoestima. E um outro ponto curioso é que um outro ponto fundamental para a autoestima feminina, segundo essa pesquisa, olha que louco isso que eu vou dizer aqui agora, é a maternidade. Como assim, gente? A maternidade. 35% das mães entrevistadas consideram a sua autoestima acima da média, enquanto 21% das mulheres sem filhos pensam o mesmo. Olha que louco.
Enquanto a mulher mãe, ela tem uma tendência de olhar 35% com autoestima acima da média, enquanto a mulher sem ser mãe, né, ela vê 21%, uma diferença de 14%. A diferença é enorme. E quando o assunto é autoestima abaixo da média, 22% das mulheres sem filhos julgam se sentir assim. Julgam sentir que a sua autoestima está abaixo da média. Enquanto as mães, as mulheres com filhos, elas têm uma avaliação de 12%. Olha que louco, presta atenção nesse dado aqui. Quando perguntado para uma mulher que ela é mãe, se ela acredita que a autoestima dela está acima da média, 35% responde sim. Quando faz a mesma pergunta, se a mulher acredita que a autoestima dela é acima da média, para mulheres que não são mães, mulheres sem filhos, a resposta vai para 21%. E para a pergunta, para as mulheres que quando são perguntadas se elas acreditam que a autoestima dela está abaixo da média, temos 22% das mulheres que não têm filhos respondendo que acreditam que a autoestima dela está abaixo da média, versus 12% das mulheres que já experimentaram a maternidade. Ou seja, a chegada de ao menos um filho inspira a responsabilidade e a maturidade, dando uma sensação de confiança. Inclusive, eu até anotei uma fala da CEO da Kantar Insights, né, que é a empresa dessa pesquisa, chamada Valkyria Garré. Ela fala o seguinte, ó: nós já tínhamos alguma ideia do que pudesse causar a baixa autoestima, mas não tínhamos uma validação clara, principalmente quando vemos a ausência de independência financeira como ponto-chave. Outro fator de destaque é a autonomia sexual e corporal, reflexo de que hoje está mais fácil para a mulher ela externar o que sente e não ter vergonha do próprio corpo. Esses números são importantes para que todos vejam que não estão sozinhos e que outros sentem-se da mesma forma. Olha que legal isso. Buenas noches para minha amiga de Venezuela que está acá mirando nossa live. E para todos os outros que também entraram aqui, boa noite. Então, o que a gente entende agora com esses conceitos sobre autoestima é que ela não é fixa no tempo. Os conceitos que trazem a ideia de ter uma boa autoestima, ela não é fixa no tempo. Elas são todas questões socioculturais. Elas vão mudando de acordo com os anos, de acordo com as décadas. Um exemplo claro está na posição mesmo da mulher quanto à independência financeira. Hoje é um desejo atual da mulher moderna ter essa independência financeira. Pegando um panorama geral, lá, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, esse não era um desejo daquelas mulheres. Talvez seja um desejo de uma minoria, porque existia toda uma construção social em volta do processo da liberdade, da independência financeira de uma pessoa. Então, quando a gente entende que os fatores que levam a uma boa autoestima, eles variam de acordo com o tempo, a gente entende que o que é autoestima para sua mãe, para sua avó, não é autoestima para você hoje em dia. Se mesmo o processo de autoestima, dos pontos principais que levam à autoestima, em pessoas na mesma época, em pessoas da mesma geração, se eles já são diferentes, então imagina em gerações tão diferentes, né? Então, quando a gente entende que essa necessidade, nesse exemplo específico feminino, de haver uma liberdade, uma autonomia, uma independência financeira, ele é algo especialmente moderno. Como é algo especialmente moderno, é um ponto
justo, é uma causa necessária e é uma causa moderna. E por que eu bato tecla nisso? Porque todos os fatores que estão envoltos com o processo da autoestima, eles são fatores socioculturais. Já falei do primeiro, que é a independência, a autonomia financeira. E o segundo ponto que é falado é sobre a autonomia sexual e corporal. A autonomia sexual e corporal é um segundo ponto, é uma segunda necessidade moderna que nós temos hoje para a construção das bases da autoestima. Uma pessoa que ela quer ter uma autoestima estruturada, boa, ela necessita de uma liberdade, né, de uma autonomia sexual e corporal. Como assim? Primeiro ponto, ela necessita de uma autonomia, ou ao menos anseia por uma autonomia financeira, uma autonomia econômica. Ter uma autonomia financeira, ter uma autonomia econômica. Ei, meu Deus, peraí. De poder comprar o que quer, de poder ter o próprio dinheiro, de poder ter o próprio negócio, que seja, de poder conseguir financeiramente se sustentar, ser independente. Quando ela tem alguma dificuldade com relação a isso, isso afeta diretamente a autoestima. E o segundo ponto, né, é o que a gente estava começando a comentar aqui, é sobre a autonomia sexual e corporal. Se essa pessoa não consegue ter uma autonomia quanto ao seu corpo, quanto à sua expressão sexual, isso também afeta a autoestima. Como assim, Thales? Se essa pessoa não tem uma liberdade de fazer o que ela bem entende com o próprio corpo, eu digo a ideia do corpo não é apenas o contexto sexual, não, gente. Fazer bem o que quiser com o corpo é fazer uma tatuagem. Ela não ter que dar justificativa para alguém que está fazendo uma tatuagem. Ela conseguir fazer uma viagem e de uma cidade para outra. Ela tem a autonomia de levar o corpo dela para vários locais, para vários ambientes diferentes. Ela tem a autonomia de ela escolher aonde ela vai, como ela vai, quando ela vai. Então, entender essa autonomia, tanto no ponto sexual e quanto no ponto do próprio corpo do sujeito. Né? Terceiro ponto é sobre liberdade de pensamento e expressão. Toda vez que se tira a liberdade de pensamento e expressão de alguém, esse alguém tem uma tendência a uma baixa autoestima. Por quê? Como que alguém vai ter amor por ele mesmo, vai ter esse senso de autocuidado, sendo que a voz dele é calada, sendo que o desejo dele é calado, sendo que ele não consegue expressar, ele não consegue ter liberdade para os seus próprios pensamentos e expressões. Isso também é uma questão moderna. A ideia da necessidade de expressão, na verdade esse ponto já é mais coletivo do que tão moderno assim. Mas a gente vê o quanto que a necessidade de poder se expressar, ele vem aumentando cada vez mais, que a nossa sociedade vai se desenvolvendo. A gente vai tendo mais oportunidades de sermos quem somos, de ter autonomia do nosso corpo, autonomia sexual e, consequentemente, uma maior liberdade para o pensamento e expressão. E quando essa liberdade para o pensamento e expressão ela é de alguma maneira cortada, ela é de alguma maneira boicotada, ela é de alguma maneira impedida de acontecer de forma natural, isso me dificulta a construção dessa autoestima. Então a gente já falou aqui 3 pontos. O primeiro ponto é a independência financeira. O segundo ponto é a autonomia sexual e corporal. O terceiro ponto é a liberdade de pensamento e expressão. E o quarto ponto é a ideia de representatividade. Como assim? Se eu não consigo ver alguém em algum cargo ou fazendo alguma atividade que é parecida com o que eu desejo para mim,
eu tenho uma tendência de não acreditar que aquele meu desejo um dia vai se cumprir. Como assim, Thales? Como assim? A ideia de representatividade é eu ter uma mínima noção que é possível. Representatividade é sobre esperança. Quando a pessoa vai falar sobre representatividade, ela está falando sobre esperança. Como assim esperança, Thales? Aquela criança negra, quando entra num consultório e vê um médico negro atendendo ela, ela já consegue imaginar que aquela posição pode ser para ela. Aquela posição pode ser para ela. Uma vez que uma mulher vê uma outra mulher sendo presidente de um país, ela passa a acreditar que aquela posição pode ser uma posição para ela. Representatividade é trabalhar a esperança das pessoas. Boa noite para todo mundo que está chegando. É trabalhar esperança. Então, quando eu consigo me ver me sentir representado, o meu processo de autoestima ele fica facilitado, porque eu consigo ter o mínimo sopro de esperança do que aquilo que eu quero é algo que eu posso em algum momento conquistar. E agora, nesse momento, é que entra a relação das redes sociais quanto ao processo de autoestima. As redes sociais, quanto à autoestima, nesse quesito da representatividade, ele consegue ser uma faca de dois gumes. Porque, dependendo de quem eu sigo, dependendo de quem eu vejo, quais são os perfis que eu acompanho, eu posso ter uma construção do que é uma autoestima super interessante para mim, porque eu me represento, sei lá, imagina que antigamente não tinha esse contato, eu tinha uma dificuldade enorme de representatividade. Eu tinha uma necessidade, nós temos uma necessidade de representatividade, mas tinha uma dificuldade de encontrar pessoas que se conectam com a gente. Então, era muito mais difícil. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito mais fácil encontrar pessoas que agem parecido com a gente, que conquistaram o que a gente quer conquistar, que pensam da forma que a gente pensa. Então é muito mais fácil hoje em dia encontrar essa representatividade para nos dar esse sopro de esperança, para nos ajudar nessa construção do processo de autoestima. Mas, porém, entretanto, todavia, como eu disse, é uma faca de dois gumes. Existe também a representatividade negativa, que é quando eu sigo e acompanho várias pessoas que não tem nada a ver comigo, mas eu começo a querer me inspirar naquelas pessoas. Eu começo a querer achar que aquilo ali é só para aquelas pessoas, que aquilo não me representa, aquilo não é para mim. Então, quando eu vou pensar no contexto de redes sociais e autoestima, eu preciso buscar por pessoas parecidas. Eu preciso buscar por encontrar pessoas que estão na mesma busca que eu e não simplesmente o diferente. Eu preciso olhar para pessoas e me inspirar nelas e não me comparar negativamente com elas. E o quinto ponto, por último, mas não menos importante, estão as nossas conexões sociais. Nós somos seres sociáveis. O ser humano é um ser que ele é feito para viver em grupo. Então, ter boas relações sociais, ter uma boa relação com as pessoas à minha volta é um fator preponderante para a autoestima. Ter amigos, ter pessoas com quem contar, ter uma boa rede de apoio. Então, a construção da autoestima, ela sempre vai passar pela rede de apoio. Porque, gente, é impossível a gente viver sozinho nesse nosso mundo. A gente tem umas utopias de desenvolvimento individual, de meritocracia, mas no final das contas é tudo uma pessoa ajudando outra pessoa. Uma pessoa criando oportunidade para outra pessoa, uma pessoa estendendo a mão para outra pessoa. Ter um bom ciclo de pessoas à nossa volta, ter um bom ciclo de conexões sociais, eles são fatores preponderantes para a autoestima. Como que eu vou ter essa autoestima muito elevada, estruturada, ou minimamente média,
Ou pelo menos não sofrer de baixa autoestima, sendo que eu não tenho dificuldade para fazer amigos, sendo que eu tenho poucos amigos, sendo que nos momentos em que eu preciso de ajuda, eu não tenho pessoas para me ajudar. Então, um ponto de atenção desses fatores de causa da autoestima é ter esse cuidado com os nossos ciclos sociais. Então, quais são os 5 pontos? Primeiro ponto, autonomia financeira. É ter essa independência financeira. Segundo ponto, tem a ver com liberdade é uma autonomia sexual e corporal. Terceiro ponto, liberdade de expressão e pensamento. Quarto ponto é a minha representatividade. E o quinto ponto são as minhas conexões sociais. Esses 5 pontos aqui, ó, são os pontos principais, bases para construir uma boa autoestima. E como trabalhar a construção desses 5 pontos? É algo que a gente vai trabalhar nas nossas próximas lives, juntamente com os sintomas da baixa autoestima, né? Porque agora que a gente já entendeu toda a origem desse processo sociocultural da autoestima, a gente pode falar dos sintomas. A gente entendeu o que é o sociocultural que está à minha volta, que causa um processo de autoestima. Ou, quando ele não existe, que ele causa um processo de baixa autoestima. Mas quais são os sintomas que as pessoas percebem no dia a dia que elas podem ter atenção com relação a isso? Eu elenco sempre 8 sintomas quando eu vou falar de autoestima. O número 1 é a dificuldade para reconhecer conquistas. Pessoa com dificuldade para reconhecer conquista, ela tem uma tendência a baixa autoestima. Segundo ponto, dificuldade para confiar em si mesmo. Uma pessoa que tem dificuldade para confiar em si mesmo, ela tem uma tendência a baixa autoestima. Terceiro ponto, medo da rejeição. Uma pessoa que tem medo da rejeição, ela tem uma tendência muito forte a baixa autoestima. Quarto ponto, timidez excessiva. Uma pessoa que tem timidez excessiva, ela tem uma tendência a caminhar para a baixa autoestima. Procrastinação. Quinto, uma pessoa que tem a tendência a procrastinar, ela é uma pessoa que tem uma tendência a baixa autoestima. Comparação com os outros. Aquela pessoa que fica o tempo todo se comparando, nem que seja o tempo todo, que às vezes se compara com os outros. O processo de comparação com as outras pessoas também é um sintoma, é uma tendência de alguém com baixa autoestima. Senso de incapacidade. Não acreditar que é capaz de fazer algo. O que é isso? Mais um exemplo, mais um sintoma da baixa autoestima. Perfeccionismo, o 8º sintoma de baixa autoestima. Então, quais são os 8 principais sintomas que eu sempre listo? É dificuldade de reconhecer conquistas, medo, dificuldade de reconhecer conquistas, dificuldade para confiar em si mesmo, medo da rejeição, timidez excessiva, procrastinação, comparação com os outros, incapacidade e perfeccionismo. Esses são os 8 pontos dos sintomas da baixa autoestima, junto com as 5 causas, né? Autonomia financeira, autonomia sexual, corporal, liberdade de expressão e pensamento, representatividade e conexões sociais. E assim eu encerro a nossa live de hoje, onde a gente deu um panorama geral sobre quais são as origens, as estruturas do processo de autoestima e quais são os principais sintomas da baixa autoestima. A gente tem que ter uma atenção com relação à autoestima. Essa live de hoje está sendo gravada e vai ser disponibilizada lá no nosso grupo do Telegram. Se por algum motivo você perdeu essa aula de hoje, se por algum motivo você não conseguiu acompanhar aqui ao vivo a aula toda de hoje, eu te chamo para ir lá para o nosso grupo do Telegram, onde eu vou postar o arquivo desta aula. E amanhã, na terça-feira, 9 horas da manhã, a gente continua a nossa semana da autoestima, onde a gente vai falar ainda mais sobre como desenvolver essas causas, como desenvolver esses 5 fatores principais aqui que elevam a autoestima e como trabalhar esses 8 sintomas. Então, você
que está assistindo aqui é meu convidado para a live de amanhã, que vai acontecer às 7h30 da manhã e também às 7h30 da noite. Super beijo para você, conte comigo, muito obrigado e até amanhã, hein? Falou, valeu!